Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio Lucas, professor de inglês, espanhol, música e jogador de RPG há mais de 20 anos. E hoje, depois de uma enquete realizada lá no nosso grupo no Face, decidiu-se que o vídeo seria sobre Barbarian Prince, que é um jogo solo de 1981. Eu coloquei lá no site que era de 1980, mas eu estava olhando aqui, é de 81, galera. Muito bacana. É um jogo que eu gosto muito, foi um dos primeiros que eu descobri depois que eu entrei pra essa onda de RPG solo. E vai ser bacana. Os outros tópicos, galera, que estavam lá, porque pra quem não acompanha, quem não tá na comunidade do Face, eu coloquei 4 tópicos que a galera podia escolher. Então era ou falar sobre o Barbarian Prince, ou sobre falar sobre dicas de como jogar Vampiro e Mundo das Trevas de maneira geral, que eu gosto demais desse sistema também, de forma solo, porque tem um método que chama Scarlet Vampire, que é um método absurdo que um cara muito louco colocou num blog lá de como jogar Vampiro solo, é um método muito original. Para falar sobre jogos Pocket Mode, que são aqueles livrinhos pequenininhos que você vai dobrando, tipo Pocket Dragon. E a outra opção, eu não me lembro, a outra opção era fazer um gameplay jogando uma aventura pronta, né? Todos eles vão ir. Provavelmente o meu próximo vídeo vai ser sobre o técnicas de jogar solo World of Darkness, mas sempre muda também. Vamos lá, galera, então vamos lá falar sobre o Barbarian Prince. Como eu conheci esse jogo? Eu conheci esse jogo através do meu jogo favorito de solo, que é o Doctor Who Solitaire Story Game, que é aquele jogo do Doctor Who que eu já falei, já fiz um gameplay. E logo no começo, o Simon Colgan, que é o cara que escreveu o livro do Doctor Who, ele admite que a inspiração principal foi o Barbarian Prince. E logicamente eu vi aquilo e falei, cara, eu preciso conhecer esse tal de Barbarian Prince. E fui atrás e de fato, para quem está acostumado com o Doctor Who, o jogo do Doctor Who, realmente ele pegou a mecânica, a estrutura do jogo e ele deu um up, na verdade, né? O Doctor Who é muito mais complexo, você tem muito mais possibilidades do que aqui, mas considera aí que isso aqui é de 81 e o livro do Doctor Who, o jogo Doctor Who, ele é dos anos 2000 e alguma coisa, então tem aí 25, quase 30 anos para se preparar. Pra quem não conhece, é um jogo que é o seguinte, você interpreta, só tem um personagem só que você interpreta, que é o Kal Araf, que é um bárbaro, que o reino em que ele morava, que era um reino nas terras do norte, foi tomado por usurpadores, quase todo mundo morreu tal, você com a ajuda de um servo lá do castelo, você conseguiu fugir, e o jogo te propõe, você vai ter 70 dias pra vagar pelo mundo. Que mundo que é esse? É esse aqui, galera, ó. Ele tem um mapa aqui, né? Que eu colei em cima de outro mapa. Que você tem que vagar por esse mundo, fazendo alianças e juntando uma soma de dinheiro, que nesse caso são 500 peças de ouro e mais o que você conseguir juntar de pessoas à sua volta. Se no final de 70 dias você estiver vivo e com essas 500 peças de ouro você completa com sucesso a missão. É muito difícil. Todo mundo que jogou sabe que é muito difícil você completar isso. Eu nunca completei. Cheguei bem perto disso quando eu estava lá no dia 68. Bom, não vou dar muito spoiler, mas tive um encontro lá que infelizmente acabou comigo. Foi o mais longe que eu consegui ir. Ele é por natureza, como vocês podem ver aqui pelo mapa, ele usa aqueles hexágonos, né? E ele é um exemplo claro daquele tipo de jogo que nos Estados Unidos é conhecido como Hex Crawl, né? Tem o Dungeon Crawl, que é quando você explora uma masmorra, e tem o Hex Crawl, que é quando você explora o Wilderness, né? Que é lugar aberto, a natureza. E não tem como falar desse jogo, continuar falando, sem falar de onde que vem esse estilo. Esse jogo, galera, ele é de 81. Ele é fruto direto dos desenvolvimentos que o D&D, o Dungeons & Dragons, estava passando. Eu já fiz um vídeo sobre o D&D primeira edição, que é uma de jogo em grupo, que na verdade jogo solo, mas é o meu RPG favorito. A primeira edição do D&D, galera, aquela de 74. No começo, a primeira edição do D&D, que é aquela que eu fiz a resenha,
Ele é um dungeon crawl, você vai explorar algum tipo de masmorra, pode ser um castelo, pode ser uma fortaleza, é algum tipo de masmorra, algum lugar fechado. Durante alguns anos foi isso, era só isso que tinha, né? Você ia explorando masmorras e tudo mais. Então era um RPG, lógico, o primeiro RPG do mundo, só que focava nessa questão dungeon crawl. Aí começaram a surgir algumas aventuras que saíam um pouco, que falavam um pouquinho da cidade, que focavam um pouquinho mais nisso. Até que chegou nesse lançamento aqui, deixa eu mostrar pra vocês, que é esse daqui é de 1980, que é o Dungeons & Dragons Expert Rulebook, que geralmente ele é chamado de Expert Set. Deixa eu ver se dá pra baixar aqui, né? Olha só, ele pega a capa do Basic. Então o que tem essa capa aqui, galera, ele é o Basic. Tem outras edições também desse mesmo livro, tá? Eu tô falando da que eu tenho. Eu tenho a versão física, na verdade impressa, né? Não é original não. E esse é o Expert. Esse daqui que é o livro que sistematizou essa questão de explorar fora de um ambiente fechado. Então esse livro que traz as regras que são seguidas até hoje, na verdade. E se você ler esse livro, galera, deixa eu voltar lá no começo, né? Pega aqui a capa, é Expert Set. É fácil achar por aí, galera. Então, as regras que tem aqui de exploração de lugares a céu aberto, que em inglês eles chamam de wilderness, né? Que seria a natureza, a vida selvagem, mas é um lugar aberto. Ele vem desse Dungeons & Dragons Expert Set. Então você vai reconhecer que muita coisa que foi feita no Barbarian Prince, que é de 81, aquele ali é de 80, então influência direta mesmo. Acontece a questão de ficar perdido, você rolar para ver se você fica perdido, a próprio tempo de marcha, né? Se você tiver numa montaria a cavalo, você pode andar tantos hexágonos. Se você estiver descendo um rio, você não se perde. Se você estiver numa estrada, você não se perde. Ele é fruto direto disso. Então, ele é original pelo fato de propor isso de uma forma solo, você joga sozinho. Se bem que, assim como a galera já jogava Dungeon Crawl com o D&D solo, também tinha galera que jogava Hexcrawl, desculpa, né? Solo, também com as regras do D&D. Isso ele sistematizou de uma forma muito bacana. Então vou passar aqui rapidinho, galera. O nome do escritor é Arnold Hendrick, uma grande Arnold Hendrick, que praticamente inaugurou esse tipo de livro que se vocês jogaram Doctor Who, jogar isso, você vai ver que ele lembra em alguns momentos os livros-jogos. Você vai buscando sessões e elas te dão informação. Só que a diferença é que o livro-jogo, depois que você passou por aquela sessão, a menos que você fique rodando em círculos, você segue em frente com a história. Aqui você pode estar lá na frente e ter uma situação que você já passou no começo. Ele é mais livre, né? Tudo depende das ações que você escolhe. Esse tipo de jogo geralmente é chamado de Paragraph Game. Pode ser Story Game, mas o termo Story Game ele é mais amplo, ele engloba outros tipos de jogo que não tem nada a ver com isso. Então é conhecido mais como Paragraph Game. O que eu posso citar aí, né? Que eu conheço. Tem o do Doctor Who, tem o do Sherlock Holmes, que é um hack. Tem o Barbarian Prince, tem outro que eu gosto muito que chama Lit Trades, que é do mesmo cara que fez o Barbarian Vince, né? O Rocco Pivetera. Ele tem um jogo que é bem obscuro, não tem nem no Board Game Geek os arquivos, você tem que ir no site dele mesmo baixar, que chama Lit Traders, que é um jogo de pirataria espacial muito legal nesses moldes. E que eu conheço é isso aqui, galera. Pode ser, tem bem mais, na verdade, já cheguei a ver alguns, mas que eu conheço, que já joguei, são esses aí. Bom, como eu falei, nesse jogo você não é um jogo tão aberto, você tem um objetivo bem específico e você tem um personagem que já vem pronto para você, que é o Kal Araf. Ele tem três habilidades, três atributos, desculpa. Ele tem Skill, que seria habilidade, Endurance, que seria resistência, e Wealth, que seria a quantidade de riquezas e tudo mais, né? Deixa eu ver se eu estou falando certo. Isso mesmo, a riqueza que você tem. E já vem com os atributos definidos. Então, Skill você já começa com 8. Endurance, que é resistência, já começa com 9. E Wealth, como você saiu no meio da noite fugido, você está com pouquíssimo dinheiro, você começa com 2.
né? Quer dizer que 2 peças de ouro? Não, quer dizer que é nível 2. Aí você vai rolar numa tabela de Wealth que vai dizer quanto que você tem. Aí são 70 dias de viagem que você vai ficar rodando por esse mapa. Você tem liberdade, eles dizem, você rola para ver onde você começa, e aí você pode ir para onde você quiser, né? E você tem 8 ações disponíveis aqui, ó. Algumas são gerais, você pode fazer em qualquer lugar, e tem ações que você pode fazer só se é uma cidade, tem outras que você só pode fazer se é um templo ou castelo, então depende de onde você vai. Então, ele é um jogo que tem muita coisa de sorte, mas ele envolve uma certa estratégia também. Ó, você pode descansar para curar feridas, caso você tenha se machucado, sofrido danos. Você pode viajar para um novo hexágono, para uma nova região, né? Que pode ser 1, 2 ou até mesmo 3, dependendo do meio de transporte que você está utilizando. Você pode procurar voltar em lugares que você já foi, porque tem a possibilidade de você esconder tesouros, equipamentos, e você pode voltar lá para pegar. É claro que isso tem a chance disso ter sido pego nesse tempo que você estava fora. E tem alguns, por exemplo, numa cidade, castelo ou templo, você pode buscar novas informações. Você pode contratar seguidores, que aí você vai montando, que seria uma espécie de guarda pessoal, ou até mesmo exército, dependendo de quanto você juntar. Você pode tentar ter uma audiência com os lords locais, se for um reino, um templo, uma cidade. Você pode fazer uma oferenda nos templos, que isso te dá algumas vantagens também. E você pode encontrar ruínas que você pode investigar, isso se você estiver num hexágono de ruína. São essas opções, tá? São 8, então são bastante, né? Se você pegar o Doctor Who, nessa nova edição, ele tem 12, então não é tanto assim de diferença. Na minha cabeça parecia que era mais, né? E aí tem as regras de viagem. Quando você viaja, você sempre tem que ver se você vai ficar perdido. Cada tipo de terreno tem uma possibilidade. Você joga 2d6 e tem um valor mínimo que você tem que tirar. Por exemplo, 9. Se você tirar, aliás, você tem que tirar mais do que isso, né? Se você tirar mais do que 9, você ficou perdido naquele. Tem lugar que é 10. Se você tirar 2d6, tirar 10 ou mais, você ficou perdido. Depois que você viaja ou não, mesmo que você ficou perdido, né? Ou você decide ficar no mesmo lugar, você rola para ver se acontece eventos. Aí tem a tabela de eventos. Primeiro você rola para ver se o evento acontece, e depois, se o evento acontecer, você tem uma lista onde você rola para ver o que acontece. Se for por estrada, você não precisa verificar se você se perdeu. Rios, tem uma série de regras particulares aqui. Você não fica perdido no rio, de maneira geral. Você pode viajar através de algum meio aéreo, né, montando um Pegasus, um dragão, sei lá o que. E todo dia você escolhe uma ação. Okay? Se você ficar perdido, você tem que lidar com isso. E além de viajar e tomar essas ações, ou ficar, curar e tal, você tem que fazer a manutenção. Olha só, esse é um jogo bem bacana que você tem que fazer a manutenção. Se você tem seguidores, você tem que pagar essas pessoas, você tem que dar pousada para essas pessoas, você tem que dar comida para essas pessoas. Se você está de cavalo, você tem que dar comida para esses cavalos. Se você não tem comida, você tem que caçar, tem regras de caça. Se nada disso acontecer, pode ser que o cavalo morra, pode ser que todo dia, quando você não consegue prover os seus seguidores, você tem que fazer o que seria uma espécie de teste de moral, para ver se eles continuam ou não, assim como tem o teste de moral no D&D. Eu não sei se essas novas edições tem, mas provavelmente tem. Só fazer um adendo aqui. O teste de moral que aqui tem, eu não me lembro se é com esse nome mesmo, mas é para ver se os teus seguidores vão fugir ou não. Ele surgiu porque no começo do Dungeons & Dragons, os heróis de primeiro nível, eles eram tão fracos, tão fracotes, que uma luta com um kobold ou com um goblin poderia matar um grupo de 5, 6 aventureiros fácil. Então eles tinham isso que no começo era chamado de retainers ou hirelings, né, que seriam os contratados, que você podia contratar aventureiros que você mandava na frente, aí eles lutavam, quase sempre morriam, enfraqueciam os inimigos, e aí vinham os heróis fracotes tentar ganhar desses vilões. E aí,
como realmente muitas vezes eram esses contratados que lutavam no lugar dos heróis, você tinha que fazer um teste de moral para ver se eles não fugiam da luta, porque eles eram tão fracos quanto os heróis, né? É um dragãozinho, né, Pedro? Meu filho tá dormindo aqui do lado. Então é isso. Você vai andando e fazendo as coisas aqui. Os combates, eles são bem rápidos, diferentes de alguns livros, jogos ou alguns paragraph games. Eles são bem rápidos de resolver, tem umas regras aqui que é uma página, meia página de regra. E no mais, o livro, galera, ele tem os eventos. É como se fosse dois livros, né? Tem o livro de referência, que é as primeiras, na verdade é tudo junto. Isso aqui é o livro completo, tá bom, galera? Então ele tem a parte de reference, que são as regras, explicando e tudo, e tem os eventos, que são as ações e tudo. Fora isso, ele tem o mapa. Gente, eu já encontrei umas 3, 4 variações desse mapa aqui. Tem gente que refaz, tem uma versão mais moderna e mais bonita do que essa. Mas é que nem eu falo, eu sempre procuro ser o mais old school possível. Então, essa é uma versão mais antiga do mapa. Eu sei que tem uma mais antiga ainda que eu não consegui achar, mas eu quero. Eu sempre vou ficar com essa coisa mais old school mesmo pra sentir como é que é o jogo original. Eu gosto bastante disso. E tem essa tabela aqui, que é a mais importante do jogo, que ela diz quanto que você tem que tirar para não ficar perdido, quanto que você tem que tirar para ter um evento. Então é bem simplesinho aqui. E esse é o Barbarian Prince. É um jogo bem difícil. O começo do jogo, galera, ele tende a ser meio lento. Porque você pode dar azar e nos 5 primeiros dias de viagem nada acontecer. Às vezes nos 10 primeiros dias nada acontece. Ou então você encontra só um andarilho que pede dinheiro para você dá e acabou. Mas em algum momento, isso eu posso garantir, em algum momento as coisas começam a ficar interessantes. Começa a ter encontro quando você tem um evento numa ruína, ou você vai encontrar um lord local. Isso gera um evento, que gera outro, que gera outro. Esse jogo ele vira muito uma bola de neve. Então qual que é a dica que eu dou? Logo no começo, para sentir como é que é o jogo mesmo, se você quiser começar a jogar. Arrisca bastante nas ações. Você vai morrer muito, mas você vai conhecer a mecânica. Não fica muito cauteloso no começo, foi o que serviu pra mim. Enquanto eu fiquei cauteloso nas primeiras partidas, eu não tive muita experiência do jogo. Quando eu comecei, cheguei numa cidade, já ia falar com o Lorde, chegava no templo e ia fazer uma oferenda, tinha uma ruína e investigar. Aí eu comecei, e tem como bolar estratégias, não vou falar como levou muito tempo para eu sacar essas estratégias. Ele é um jogo que ele depende muito da sorte, mas ele dá para colocar muita estratégia se você pegar a manha de cada ação e de cada lugar, sim. Então é isso, galera. Esse é o Barbarian Prince. Ele tem para baixar lá no BGG, Board Game Geek. Ele tem para baixar no site. Deixa eu ver se eu tenho aqui separado onde é que fica esse site abençoado. Eu não me lembro. Mas ou então você pode pedir para mim que eu envie para você sem problema algum, né? O que eu uso? Eu uso 2D6, esse mapa, uma miniatura representando o meu personagem, né? E quando eu tenho combate, porque muitas vezes você vai juntando seguidores, então quando vê você está andando com 12 pessoas e você encontra um grupo de 12 bandidos ou 9 bandidos, então mentalmente fica um pouco difícil você fazer essa coisa. Então eu gosto de usar um grid separado, né, um papel quadriculado, que eu uso miniaturas para representar situações de combate. Isso ajuda, não precisa fazer isso, você pode ir anotando tudo, se você for uma pessoa organizada, que é exatamente o que eu não sou, você vai conseguir fazer isso. E é isso, galera, não tem muito mais pra falar isso não, mas é ler e sair jogando. E importante, galera, olha só, estava esquecendo de falar disso. Ele é um jogo que ele é feito o seguinte, você não precisa ler as regras para começar a jogar. Você pode ir jogando, já vai na sessão 1, e conforme as coisas vão acontecendo, o próprio livro ele te fala, agora que você está investigando, vá na sessão tal que vai te explicar como fazer isso. Aí você vai. Aí você continua a história. Chegou no combate, o próprio livro fala, agora vai na sessão tal
que vai te ensinar como combater. Então, tecnicamente você não precisa aprender o jogo antes de jogar. Isso é muito bacana, isso é muito legal, porque as regras elas são simples, é um jogo simples, difícil de conseguir atingir o objetivo, mas simples, tá bom? Bom, é isso aí, galera. Então, espero que vocês gostem. Eu peço encarecidamente, se alguém souber de algum outro Paragraph Game nesses moldes, tá bom, gente? Me fale, que eu gosto muito desse tipo de jogo, tá bom? Se você não conhece esse tipo de jogo, se você gosta de livros-jogos estilo Aventuras Fantásticas, você é o herói do Fablelands, com certeza você vai gostar. E é isso aí, galera. O próximo vídeo, então, fica aí na incógnita. Se não vier alguma ideia escabrosa, vai ser sobre essa técnica de jogar Vampiro e World of Darkness solo. Um abraço, galera. A gente se vê.